Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Essa é a nossa Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes lá da Igreja Presbiteriana de Botafogo. E as nossas aulas acontecem todo domingo, antes do nosso culto matutino, né? O culto é às 10h30, as nossas aulas são 9h30, lá na sala da UPA, na nossa igreja. O endereço é Rua da Passagem 91. E você é super convidado, muito bem-vindo a estar conosco. Mas, para quem não pode estar presencialmente por algum motivo, a gente também disponibiliza aqui esse recurso da gravação, né? No YouTube a gente coloca todas as lições gravadas anteriormente, né? Um pouco antes da aula da semana. E é um hábito que a gente adquiriu na pandemia, que a gente acabou mantendo, porque é bem legal, né? É uma forma de mais pessoas assistirem, participarem e conhecerem. Então, enfim, assim a gente continua fazendo, né? E para quem já está acompanhando há um tempo, sabe que nas últimas semanas o nosso estudo tem sido sobre as cartas de Paulo, né? A gente tem sido guiado aí por uma revista de título Uma Viagem pela História da Redenção, parte 6. E essa revista estuda justamente as cartas de Paulo aí. Então, dentre os ensinamentos do apóstolo Paulo, registrados nas cartas que ele escrevia para as igrejas, que ele plantava e cuidava, que ele escrevia também para pessoas, enfim. Dentro dos ensinamentos dele estão simplesmente os assuntos centrais da nossa fé, né? E aí essas últimas aulas têm sido muito, muito legais, muito importantes. Se você perdeu uma ou outra, vai aqui no YouTube e dá uma olhada, tá bem legal mesmo. Eu e o Diego, a gente sempre alternou, né? Uma semana eu, na outra ele. E agora a gente tem também o Daniel ajudando a gente a gravar as aulas e dar as aulas também presencialmente. Ele começou mês passado, em fevereiro, né? E agora em março também ele vai dar uma aula por mês. Ele vai aparecer por aqui e, enfim, com certeza vai ser uma bênção também ter ele conosco. E então, por aí a gente segue, né? Hoje também o assunto é muito importante, é central aí a nossa fé. A gente vai falar sobre o que significa, né? O que a gente faz com isso, né? Eu sou uma nova criatura. Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que quem está em Cristo é uma nova criatura, né? Ele fala que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E o que ele quer dizer com isso, né? E o que o Paulo vai falar sobre, na verdade, ao longo de todo o capítulo 5 aí de 2 Coríntios, é que como nós dispomos agora, sim, do status de nova criação, né? De uma nova criatura, de uma nova existência, mas ainda estamos num mundo caído, né? Num mundo decaído. E aí nisso a gente vai experienciar diversas tensões, né? Então, por isso é que a gente precisa sempre continuar buscando renovação espiritual, né? O que a gente é, então, na teoria, né? A gente possui agora esse status de nova existência, mas o que a gente é, então, nessa teoria tem que ser na prática, né? E o crente que é nascido de novo, então, deve desenvolver a sua vida, a sua nova vida, vivendo no Espírito, demonstrando isso pelo amor, pelo exercício da liberdade cristã, pelo sofrimento, pelo crescimento na obediência. Então, a nossa aula vai um pouquinho por esses assuntos, porque ter nascido de novo, ser uma nova criatura, mas ao mesmo tempo experimentar essas tensões da velha natureza, né? Porque a gente ainda vive num mundo caído, num corpo caído, marcado pelo pecado, e essas tensões inquietam a nossa vida, né? Atrapalham e tensionam, né, a nossa caminhada. Então, a Bíblia tem respostas para isso e Deus nos ajuda constantemente a lidar com esses assuntos. E a nossa aula, então, hoje é sobre isso, né? A gente vai buscar compreender o nosso novo status como nova criatura, quais são os conflitos envolvidos, e a necessidade, né, de desenvolver essa nova vida, o que a gente tem que fazer, né? Vai ser por aí que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Mas antes de a gente começar, eu quero convidar você a orar comigo. Pedir para que Deus esteja com a gente nessa aula, guie os nossos estudos. Pai querido, muito obrigada pelo dia de hoje, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudarmos, conversarmos, pensarmos um pouco sobre a Tua Palavra. Eu peço para que o Senhor nos ajude a compreender cada assunto que vamos estudar aqui na Bíblia, cada versículo, cada ideia. Eu peço para que o Teu Espírito Santo guie a nossa reflexão e permita que a gente saia daqui transformado, alimentado pela Tua Palavra e dispostos, Pai, a viver uma nova vida, a nova vida que o Senhor nos deu, que a gente aproveite essa nova vida, a liberdade, tudo que o Senhor conquistou para nós e que a gente saiba viver isso na prática, viver uma vida espiritual contigo sempre. Abençoe a nossa aula de hoje, Pai, cuida de cada pessoa que está assistindo, abençoe a nossa igreja, os nossos adolescentes. Em nome de Jesus, amém.
Não liguem aqui para a rápida mudança de cenário que rolou, problemas técnicos, mas vamos começar nossa aula, né? Como eu falei antes da oração, o assunto hoje é nova criatura, nova criação, né? Essa nova pessoa espiritual aí que Deus cria nos cristãos a partir de Cristo. Como eu comentei também, o nosso versículo principal aí, que vai guiar essa reflexão de hoje, é o que está lá em 2 Coríntios 5,17. E eu comentei, né, mas eu vou ler aqui para vocês o que o Paulo diz. Ele diz que: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Então, o que o Paulo nos ensina aqui é que quem está em Cristo já é uma nova criação de Deus, né? Já está numa nova criação, já é uma nova criatura, é um cidadão do futuro, né? Da cidade celestial, da eternidade, vivendo no presente. Então, ocorre toda essa inversão de valores, a nossa vida não é mais guiada pelas coisas do presente, né? A gente agora tem uma visão futura também do que há além daqui, enfim. E aí as coisas antigas já passaram, né? Então a pessoa experimenta agora uma nova forma de viver. Mas, como eu comentei também, existem as tensões, né? Porque esse cidadão do futuro, ele ainda tem um corpo decaído, né? Ele ainda vive em um mundo que está aí sob os efeitos do pecado, que é o nosso mundo. Isso cria, então, essa tensão entre o que o cristão já é e o que ele ainda não é. Porque, ao mesmo tempo que ele já é um novo homem, o Paulo também manda que ele se esforce todos os dias para ser realmente um novo homem, né? Então isso é algo que não é instantâneo, a vida da nova criação, né? Apesar dele ser uma nova criatura, ainda tem um pouco da velha criatura ali impregnado, sabe? E a gente tem que ir trabalhando isso todos os dias. E essa nova criatura, então, ela é libertada dos padrões do mundo, do pecado, pelo Espírito. E aí ela é chamada, né? Ela deve viver agora a vida do futuro. E no que consiste essa vida espiritual, né? Essa nova criatura, então, ela é essencialmente espiritual. No que consiste isso é o que a gente vai pensar um pouco juntos hoje. O próprio Paulo já nos dá uma dica boa aí sobre isso, né? Lá em Romanos 8, no versículo 9, em que ele diz que: "Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele." Esse viver no Espírito aí é consequência de uma renovação interior, que é causada pelo Espírito Santo, que vem sobre a vida do convertido, né? O Espírito Santo vem em nós, habita em nós e vai nos transformando de dentro para fora. Então, ele vai nos transformando nessa nova criatura. Então, enfim, viver no Espírito, andar no Espírito, ser cheio do Espírito, são formas aí de se referir a isso, né? Essa mudança, essa transformação. Então, é importante também a gente ressaltar e entender como isso não é uma coisa instantânea e definitiva, sabe? Que alguém tem o Espírito, não tá mais na carne e acabou, e não precisa mais fazer nada. Não é assim, né? A gente tem que ainda assim se encher do Espírito, né, constantemente, né? A gente não pode se dar o luxo de não buscar mais a Cristo. É uma coisa que ela é constante, é repetitivo, sabe? E como isso, quais são os efeitos? O que isso faz, então? Que transformação é essa, né? O Paulo também vai nos ensinar um pouco sobre isso. Então, ele fala lá sobre os frutos do Espírito. Vamos ler o que o Paulo vai falar lá em Gálatas 5. A gente vai ler a partir do versículo 16. "Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, então, né, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito."
Então tá aí, né? O Paulo vai falar algumas coisas muito importantes nesse texto, né? Primeiro ele vai falar sobre as consequências de uma pessoa que vive na carne, né? Quais são as obras da carne? Essa lista aí de coisas que ele fala são algumas das coisas ruins que quem vive na carne vai cometer, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, por aí vai, como a gente leu. E aí ele vai falar quais são então os frutos do Espírito, né? Qual é a maior consequência da plenitude do Espírito? É justamente o desenvolvimento dessas características aqui, dessas virtudes do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele dá o segredo para que esse fruto seja produzido, né? Claro que ele vem de Deus, né? Que é o Espírito Santo que vai trabalhar em nós. Mas qual é a nossa parte, né? Nisso tudo? Ele fala aí, quando ele fala aí no versículo 16, que foi o primeiro que a gente leu, quando ele fala andai no Espírito, né? Esse andar, né, é uma forma hebraica aí que ele usava para dizer, para se referir a viver praticando algo continuamente, sabe? Uma realidade diária de caminhar. E mais pra frente ele vai falar também no versículo 25 que se a gente vive no Espírito, a gente tem que andar também no Espírito. E de novo se referindo aí a essa realidade, né, de viver continuamente praticando isso, né? Outra coisa importante que o Paulo fala também aqui nesse texto sobre o fruto do Espírito é como ser espiritual não é fácil, né? É uma luta na realidade. A gente leu aí no versículo 17 que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Militar quer dizer brigar, guerreia, é uma guerra mesmo. É uma batalha entre a carne e o espírito. Uma luta contra a outra constantemente. Então, essa é a tal da luta que a gente comentou, né? Existe uma tensão, uma luta da nova criação com a velha criação, da carne com o espírito, né? A carne é velha e o espírito que é a nova criação. Mas é isso, né? Então, o segredo para ser espiritual é você primeiro se reconhecer como espiritual e buscar desenvolver a cada dia essa espiritualidade. E os crentes de Corinto, né, que é a igreja para a qual Paulo se refere lá no texto que a gente leu de 2 Coríntios 5, os crentes dessa igreja, eles eram ávidos aí por demonstrar alguma espiritualidade. E eles até que estavam certos em buscar isso, lógico. A espiritualidade, né, é a marca da vida no espírito. Mas eles estavam errados ao acreditar que a espiritualidade era só demonstrações espetaculares, né? Eles achavam que eles criam dons espirituais, mas não para edificar a igreja, sim para se autoproclamarem mestres da espiritualidade, sabe? Por razões de vanglória, por orgulho mesmo, né? Então, eles tiveram que aprender que a espiritualidade se demonstra de outras maneiras. Então, quais são, né, as maneiras de viver a espiritualidade, de demonstrar a espiritualidade? Como eu posso ser uma pessoa que vive no Espírito, que anda no Espírito, né? Em primeiro lugar, é claro, imitar a Cristo é essencial, né? O Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Cristo é o padrão, né? Cristo é o modelo. A gente tem que estar sempre olhando para ele. Ele é fundamental para a verdadeira espiritualidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar em Cristo, é olhar para Cristo, é se lembrar de Jesus, se lembrar das suas palavras, dos seus atos, como ele reagia, como ele vivia, como ele passava, enfrentava as lutas da vida, as tentações, os sofrimentos, como ele se relacionava com as outras pessoas. A gente pode sempre, lógico, consultar os evangelhos, né, que nos contam sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério, sobre a sua missão, sobre os seus ensinamentos, mas a verdade é que a gente também tem a Bíblia toda, né, gente? Toda a Bíblia, toda a Escritura aponta para Jesus. E pra gente pensar mais um pouquinho, eu até convido você a abrir sua Bíblia comigo lá em Filipenses, no capítulo 2. Olha só o que o Paulo fala dos versículos 5 até 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o Jesus que a gente tem que imitar, né? Ele não reivindicou seus direitos como igual a Deus, como filho de Deus. Ele abriu mão deles, né? Ele abriu mão
da sua vida em benefício dos outros, né? Foi obediente a Deus em tudo e se humilhou, se esvaziou, né? Se humilhou até a morte de cruz. Esse é o Jesus que a gente tem que buscar imitar, né? O Jesus que se entrega pelos outros, né? Se entrega em benefício dos outros ao invés de querer seus próprios benefícios. Enfim, e ser parecido com Jesus, então, é o melhor jeito de mostrar que a gente é uma nova criatura. E outra demonstração, né, uma das maiores demonstrações aí, que tem tudo a ver com ser igual a Jesus, né, porque, enfim, é como ele vivia também, né, mas a vida de amor, né, viver em amor também é uma demonstração grandíssima de espiritualidade. Olha o que o Paulo diz lá em Romanos 13, nos versículos 8, 9 e 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso também Jesus ensinou, né, gente? Que o resumo da lei, né, o resumo dos mandamentos eram amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? O resumo da lei é o amor. Então, a maior demonstração de espiritualidade é o amor. Em Coríntios 8:1, o Paulo também diz, né, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, o amor é maior que o saber. E lá no famoso e lindo texto sobre o amor, também em 1 Coríntios, né, no capítulo 13, o Paulo vai falar bastante sobre o amor. Ele fala que o amor é o dom supremo, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conhecer todos os mistérios, toda a ciência, ou seja, se eu souber de tudo, tiver todo o conhecimento, né? Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então o amor também é maior que o saber, é maior que os dons, é maior que a fé, é maior que todo o conhecimento. O amor é o principal, né? O amor é o padrão. O amor, ele é o instrumento pelo qual as outras virtudes e tudo cumpre o seu papel, né? O amor, ele é necessário, é o básico, é fundamental, é necessário para que todo o resto tenha valor, né? Os dons, tudo que a gente faz vai ter valor a partir do momento que a gente tem o amor, né? Então, sem o amor, nada é proveitoso, que é o que a gente lê aqui, né? Se eu não tivesse amor, nada serei. Então, sem o amor, de que importa todo o resto, sabe? Então, a vida em amor é uma vida espiritual. Então, ok, agora a gente já sabe que essa vida espiritual, né, se viver, andar no espírito, que é a vida da nova criatura, ele tem como elemento fundamental, claro, em primeiro lugar, imitar a Cristo, né? A gente também sabe, então, que sua maior demonstração é a vida em amor, né? Não existe vida espiritual no espírito sem amor. Mas outra marca característica da espiritualidade cristã é a liberdade. E, enfim, em vários momentos da Bíblia a gente vai ver essa palavrinha aí fundamental, que é a liberdade, né? Porque os judeus eram escravos do legalismo, né, das leis ali exageradas. Os gentios eram escravos das suas próprias paixões, das suas idolatrias, dos seus ídolos. E nós, sem Deus, sem Cristo, gente, também somos escravos do pecado. E Cristo, o Espírito, né, nos dá a liberdade. Como está lá em 2 Coríntios 3,17, por exemplo, em que diz que o Senhor é Espírito, né? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há o quê? Liberdade. Outro versículo também legal sobre isso está lá em Romanos 6, versículo 6, que diz que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, o velho homem, né, o homem antigo, ele vivia escravo do pecado. Então, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que a gente não tenha mais isso, para que a gente tenha o quê? Liberdade, né? E
Enfim, essa liberdade, ela se manifesta aí como uma liberdade do pecado, a gente não é mais escravo, e também uma liberdade da lei, porque a gente não precisa tentar obedecer a lei para ser salvo. É muito importante viver segundo os mandamentos de Cristo, mas isso não é o que garante a nossa salvação. Somos salvos pela graça de Deus, né? Salvação vem da graça. E a partir disso, enfim, como a gente tem visto, nós somos transformados pelo Espírito para viver com Ele, caminhar com Ele. E agora a gente não precisa disso para ser salvo, né? Não é isso que garante a nossa salvação. Mas a liberdade cristã, né? É importante ressaltar que ela não significa independência, né? A gente trocou de senhor, na verdade. A gente era escravo do pecado, mas agora a gente ficou livre do pecado, mas agora somos servos de Deus, né? Nós fomos comprados por um alto preço, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Então, não vira aí uma libertinagem, eu faço o que eu quero, eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa. Não é bem assim, né? A gente não tem uma liberdade ilimitada. A gente é livre porque agora podemos viver uma vida de comunhão com Deus, podemos viver em submissão à sua palavra, vivendo em crescimento espiritual, vivendo uma vida de verdade, né? Que é a vida com Deus. Porque sem Deus, o que a gente tem, né? A gente não tem nada, a gente tem morte. Então essa é a liberdade, a gente agora é livre para viver com Deus. Sem Cristo, né, sem o Espírito, como a gente já vem estudando aí ao longo dos últimos tempos, sem Cristo o ser humano está em estado de pecado, né, um estado de afastamento aí de Deus. E agora com Cristo, com o Espírito, nós podemos buscar a Cristo, podemos crescer espiritualmente. E essa é a liberdade, isso é a liberdade, né? E nas cartas do Paulo, a gente também aprende bastante sobre o papel importantíssimo aí do sofrimento na construção do caráter cristão, na formação da espiritualidade, porque, olha, o Paulo foi um cara que sofreu bastante, né? Se você quiser conferir depois, aí em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 24, ele conta um pouco do que aconteceu com ele, né? Todas as coisas ruins que aconteceram com ele. Ele foi açoitado, apedrejado, apanhou muito, passou fome, naufragou 3 vezes, enfim, muita coisa aconteceu com ele. Eram sofrimentos físicos que se misturavam também com o sofrimento espiritual, mental, né? Ele tinha preocupações com as igrejas, e aí o seu dia a dia era turbulento. Mas aí que tá o negócio, aí que tá a coisa curiosa. Esses sofrimentos todos, tudo isso que acontece com ele, não foram motivo de vergonha ou de pesar. Ele não ficou triste. Ele não tá, quando ele conta tudo isso aqui nesse texto que eu falei, ele não tá contando, olha só tudo que aconteceu comigo, que tristeza. Não é isso. Ele se gloriava, ele se alegrava nos sofrimentos, tinha orgulho de ter passado tudo aquilo por Cristo. E no final, né, depois ele vai ser mártir também, né, vai morrer por Cristo. E o que ele conta aqui no seu testemunho, lá em 2 Coríntios 12, nos versículos 9 e 10, né, ele conta que ele aprendeu que a graça de Deus era o suficiente para ele, né, que Deus vai falar com ele, e aí ele diz assim, né, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Gente, olha que incrível. A graça de Deus, ela conduz o crente à salvação, mas também conduz ao padecer, ao sofrer por Cristo. E o Paulo entendia isso, né? Então era motivo de orgulho para ele. E ele incentiva até hoje os seus leitores a não só se conformar, tem que sofrer assim, mas a exultarem nele. Por quê? Porque a tribulação, o sofrimento, a injúria, tudo isso, né, era motivo de glória, não porque ele gostava de sofrer, né, mas pelos resultados, né. Para o Paulo, sofrer era primeiro se conformar com Cristo que sofreu, né, e além disso, ele sabia que os seus sofrimentos não eram sem sentido e sem propósito, tudo fazia parte do propósito soberano de Deus. E quando o crente cresce, aprende a crescer e é moldado pelo sofrimento, isso se torna marca também da verdadeira espiritualidade, né? O sofrimento também. Chegando ao fim, então, da nossa aula, né? O objetivo, qual é aqui o objetivo? É levar isso para a prática, né? Levar o que a gente é na teoria, novas criaturas, para a prática, que é viver uma vida
no espírito, viver uma vida espiritual. Então, essa é a reflexão de hoje, né? Nós somos novas criaturas, então a gente precisa refletir Jesus nas nossas vidas. Como que a gente está desenvolvendo a verdadeira espiritualidade no nosso dia a dia, né? É uma caminhada, é andar no espírito. Então, todos os dias ali, né? E o crente que é nascido de novo, que tem a sua nova vida, precisa desenvolver isso. Nós precisamos, né? Nós cristãos precisamos viver no Espírito. E como que a gente demonstra isso, né? Imitando Cristo, praticando o amor, exercitando a liberdade cristã, né? Que é uma liberdade para servir a Deus e para viver com Ele, enfim. E por um sofrimento que tem propósito, né? Que a gente pode aprender muito sobre isso com Paulo. Enfim. É isso, né? É isso. Por hoje é só. Quero convidar você agora a orar comigo para que a gente finalize a nossa aula de hoje da EBD. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, refletindo na Tua palavra, buscando ao Senhor juntos. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem nos ensinado continuamente. Agradeço porque a Tua palavra nos alimenta, nos ensina, nos transforma. E eu agradeço, Pai, porque o Senhor permite que a gente viva uma nova vida, nos liberta do pecado. Eu agradeço porque o Senhor faz de nós novas criaturas, Pai. E peço para que o Senhor nos ajude a desenvolver essa espiritualidade que o Senhor nos dá, imitando a Cristo, vivendo em amor, usufruindo da liberdade, tendo sabedoria nos sofrimentos, nas provações, Pai, entendendo que tudo faz parte do Teu propósito. Eu agradeço pelos estudos que a gente tem feito, peço para que o Senhor ainda nos dê muitas oportunidades de estarmos juntos. Abençoe a nossa igreja, os nossos adolescentes, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, é isso. Um beijo, até a próxima.